podcast Arte Debater desta semana fala das contratualizações, os editais de contratualização da Prefeitura de Porto Alegre nas áreas de cinema e artes visuais. A Prefeitura vai contratualizar a Cinemateca Capitólio, ainda no primeiro trimestre vai ser lançado o edital, e a Pinacoteca Rubem Berta e o Ateliê Livre, cujo edital será lançado nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Os entrevistados do podcast são do secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Tiago Ribeiro, e o secretário adjunto de Parcerias Estratégicas, Fernando Pimentel. O secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Tiago Ribeiro, vai falar um pouco para nós sobre como vai funcionar e como é esse edital da contratualização da Cinemateca Capitólio. Bom, Gonzaga, é importante mencionar que a gente parte para a modelagem das premissas entregues pela própria Secretaria de Cultura. Então, todas as metas que serão estabelecidas para a organização social que assumir esse contrato, elas vão respeitar um mínimo que já é aquilo que foi realizado pela Cinemateca ao longo do último ano. Não há nenhum tipo de meta que vai ser inferior ao que já foi oferecido. Então, com isso, a gente garante não só que todos os serviços sejam realizados, mas que também alguns gatilhos que hoje não são bem aproveitados pela Prefeitura, e aí eu destaco o caso da cafeteria, que hoje é uma potencial fonte de receita ali que poderia ser revertida em maiores serviços e melhores serviços da Cinemateca e que o município não consegue explorar bem, a organização social poderá, por exemplo, reabrir aquela cafeteria, dar o viés que ela entender mais razoável e lucrativo para aquela cafeteria, desde que reverta os ganhos na própria programação da Cinemateca. É um processo que, no nosso entendimento, ele minimiza ineficiências que a Prefeitura tem hoje na gestão. Por exemplo, hoje a gente não tem um sistema de bilhetagem, bilheteria eletrônica, e isso vai ser uma das obrigações contratuais. Isso aumenta o controle não só da Prefeitura, mas de toda a organização da sociedade civil sobre aquilo que é de fato feito na Cinemateca. A Cinemateca ela tem que, aí sim, ser pública, no sentido de as informações referentes ao que ocorre na Cinemateca precisam ser de domínio público. Elas não podem ser informações que ficam restritas a pequenos grupos que se arvoram como os donos da Cinemateca e que, portanto, só eles conhecem o que se passa lá e só eles podem gerir aquele espaço de maneira eficiente. Não, nós acreditamos que existem possibilidades de que o que é bom ser melhorado ainda mais, basicamente com metas bem estabelecidas de trabalho e com ganhos de eficiência em relação à operação, manutenção do espaço e todas as amarras burocráticas que hoje nós temos e que seriam minimizadas nesse modelo de contratualização. Fernando Pimentel, secretário adjunto de Parcerias Estratégicas, te perguntar alguns detalhes de como vai funcionar dessas exigências, né, do edital, questões ligadas a acervo, questões ligadas... O que tu possa falar sobre esses detalhes do edital. Bom, as informações que a gente consegue passar agora sobre a manutenção do acervo, elas estão muito ligadas à maneira como o acervo ele vai ter que ser cuidado, né? Hoje, por exemplo, a Secretaria de Cultura não tem regramento estabelecido para a manutenção do acervo, né? A primeira meta que a organização social que vem a assumir a Cinemateca terá é fazer uma regra que determine a periodicidade, a forma de cuidado, como que esse acervo vai ter que ser lidado ao longo do tempo. E essa regra ela vai ter que ser seguida pela própria organização da sociedade civil e também pelo futuro. No futuro da Cinemateca, essa regra vai ser a regra que vai virar, digamos assim, o standard para ela. Em relação a outros itens do edital, a gente pode adiantar que existe uma meta muito clara de programação mínima, de eventos mínimos, de uso dos recursos de acessibilidade da Cinemateca, tanto em sessões fechadas quanto sessões abertas para o recurso de acessibilidade. A gente está sempre prevendo uma meta que é factível,
mas que é uma qualidade, um nível de serviço superior ao que é oferecido hoje. Tá? Esse é o objetivo que a gente tem, é oferecer para o cidadão de Porto Alegre uma experiência melhor do que a que já é oferecida hoje. Secretário Adjunto de Parcerias Estratégicas, Fernando Pimentel, fala sobre esse edital de contratualização da Pinacoteca Rubem Berta e Ateliê Livre Chico Stockinger. Bom, o nosso principal motivador a empreender a contratualização da Pinacoteca e do Ateliê Livre é a expansão dos serviços para o município de Porto Alegre, né? De forma bem objetiva, a expansão do serviço, no caso do ateliê, significa um incremento na oferta de cursos, né? E também um incremento em onde os cursos são ministrados. No caso do ateliê, a gente está exigindo que, além de cursos nas próprias dependências do ateliê, ele expanda a atuação para áreas de vulnerabilidade e para polos de inovação e cultura. Então, existem metas específicas que obrigam a OSC a fazer esse atendimento fora das dependências do ateliê. No caso da Pinacoteca, a gente também pode, de maneira muito clara, apontar a melhoria no serviço que vai ocorrer com a contratualização, né? Por exemplo, a Pinacoteca, com a contratualização, ela vai passar a atender aos fins de semana. A gente também está solicitando uma expansão do número de horas semanais que ela permanece aberta e também a obrigatoriedade de que um dia por semana tenha um horário estendido. Então, para as pessoas que, por exemplo, saem do seu trabalho às 18 horas, tem um dia da semana que a gente quer que ele fique aberto até às 20 horas, para permitir que as pessoas durante a semana consigam frequentar a Pinacoteca também. O podcast Arte Debater teve a apresentação de Luiz Gonzaga Lopes e técnica e produção de Aleph Alencar.